Quando eu estava orando a Deus sobre o que pregar, Deus colocou uma coisa no meu coração e eu vou ser obediente. Que nós começássemos agora a trabalhar um pouco o livro de Romanos. Algumas coisas no livro de Romanos que são muito importantes. Por quê? Porque em 2024, o Espírito de Deus está dizendo que nós temos que ser ativos. E a visão que Deus está nos mostrando para 2024 é pela fé mútua. Pela fé mútua. Isso significa o seguinte: Deus vai fazer um mover tão extraordinário no seio da igreja. E eu não estou falando só desta igreja, eu estou falando das igrejas dele em todo o mundo. Porque para os últimos dias, Deus tem reservado as chuvas serôdias. A chuva temporã, ela veio no dia de Pentecostes. E Pedro fala abertamente e explica: isso que está acontecendo e vossos olhos veem, é exatamente o que foi dito pelo profeta Joel. E hoje está aqui a chuva. E eles falavam em línguas, e eles cantavam, adoravam a Deus, e a glória de Deus estava sobre eles. Então nascia a igreja, nascia o que Deus viu na eternidade, e por sua soberana vontade, ela vem a existir. Nada, o inferno não pôde parar a vontade objetiva de Deus. Porque ele disse: há um dia que meu filho morrerá, e nesse dia os céus vão ficar negros, a terra vai se abalar, mas meu filho terá vitória. Então isso aconteceu. Mas Joel não viu somente a chuva temporã, ele vê a chuva serôdia. E essa chuva que vem não é para implantar uma igreja novamente. Ela não vem para estabelecer uma igreja. Essa chuva virá para amadurecimento e fruto. Fruto. Fruto do Espírito. Sabe, muita gente fica perguntando: eu ganho salvação, eu perco salvação? E quando você começa a examinar as Escrituras, a palavra de Deus diz apenas assim: aqueles que não dão fruto, os anjos virão, cortarão esses galhos secos, farão um montão de galhos, e esses galhos serão lançados no fogo. Mas aqueles que estão ligados à videira e que dão frutos, o Pai olha, e Ele, como o bom agricultor, Ele diz: Ele poda para que dê mais fruto. Aleluia. Então nós estamos aguardando essa chuva serôdia. Ela virá. E ela virá para pessoas que estão com seus corações em Deus. Ela é prometida para os que amam a Deus. E quando ela chegar, até aqueles que estão ainda lá no mundo, estão arraigados ali, estão amando o mundo, a Bíblia diz que vão ser arrancados de lá, e um grande avivamento virá. Aleluia. Então nós estamos o quê? Seguindo o que o Espírito está falando às igrejas. Nós haveremos de ver aqui pessoas se levantando no poder do Espírito Santo, impondo as mãos, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, pessoas vão entrar por aquelas portas e vão se encontrar com a glória. A glória vai ser tão grande, tão intensa, que nós vamos bater nela e podemos cair. Eu sonho por isso, eu tenho um sonho de ver isso. E eu creio que esse sonho vai acontecer em breve. Aleluia. Você crê? Amém. Bom,
O que é que luta contra isso? O que é que tem barrado as pessoas de se encontrarem com esse Deus vivo? Fala, mexe com a gente, mostra coisas durante a noite. Tem pessoas que dizem: eu não sinto nada disso. Eu quero sentir, mas eu não sinto. Então faz-se necessário que a gente conduza vocês pela palavra de Deus, para que seja visto algumas coisas que são importantes para a vida de vocês, nossas vidas. E nós não vamos poder entender a graça de Jesus e entender salvação se nós não tivermos uma compreensão do que é o pecado. Você não vai saber e dar glórias a Deus até que você entenda que nível Deus nos libertou. Eu já ouvi falar de muitos cantores que morreram, mas no dia que foi anunciado a morte de Michael Jackson, eu fiquei com um coração muito triste. Meu coração ficou muito dolorido. Um menino que encantou o mundo, talvez uma das pessoas mais ricas, e às vezes ele pegava um avião e saía dos Estados Unidos para a Inglaterra para brincar com os meninos. Riqueza, dinheiro não é sinal de felicidade. E aquele moço então é encontrado na sua casa, seu palácio, morto por excesso de drogas. Elvis Presley, cantor na igreja, nascido na igreja, morreu de overdoses. Tantos outros que eu poderia dizer para vocês. Por que que essas pessoas, depois de tanto sucesso, elas foram sufocadas pelo sucesso? E aquilo não adiantou nada para eles. Porque a Bíblia diz: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a tua própria alma? Então, igreja, nós temos que entender algumas coisas. Nós precisamos entender qual é a dimensão do pecado. O que é isto? Porque nós ficamos fazendo... Eu estava, numa certa ocasião, conversando com um rapaz na rua, ali perto, no centro de convivência, já faz alguns anos. E aí então, nós conversando, era verão, passou uma moça bonita, estava com shortinhos lá, e ele conversando comigo, ele foi assim, fez assim, depois que ele deu os 360 graus, ele parou na minha cara e disse assim: eu vou ter que pedir muito perdão a Deus nesse verão. O que significa Deus para você? O que significa Deus para essa sociedade? Então nós precisamos entender isso. E nós agora nos deparamos com o livro de Romanos. Esse texto veio para o meu coração já há muitos anos. E cada vez que eu leio, mais intenso isso fica dentro do meu coração. E uma coisa que me doeu muito o coração, numa certa vez, eu estive conversando com um moço que estava sendo acusado de pedofilia. E eu saí dessa cidade e fui para uma outra cidade, só para me encontrar com ele. Estava lá a esposa, uma filha, os irmãos. E depois do almoço eu sentei com ele e disse: moço, você fez isso? Não fiz. E eu comecei com esse texto aqui, eu falei para ele esse texto aqui. Eu disse: deixa eu lhe dizer uma coisa para você. Isso que está em você, se você não se livrar disso, ele vai te colocar na cadeia. Ele olhou para mim e falou: não tenho nada não, pastor, pode ficar tranquilo. Eu disse: rapaz, ouça o que Deus está falando.
se livre disso, eu vim aqui em nome de Jesus, eu posso lhe ajudar. Mas ele disse, não tem problema nenhum. Não precisa se preocupar comigo, pastor. Alguns meses depois, ele teve que sair, fugir da cidade. Uma grande parte daquela população queria apedrejá-lo, porque aquele espírito que estava nele se manifestou de forma violenta. E agora ele foi pego. Teve que fugir. Ficou há cerca de 2 ou 3 anos fugido. E um dia ele foi pego. E até hoje está na cadeia. Porque não levou a sério o que isso aqui diz. Porque nós olhamos para o pecado e nós dizemos assim, é isso que eu fiz. E fica por isso. Nós começamos a lidar com coisas como, isso é pecado ou não é pecado? E se a gente faz assim, não faz assim? É pecado assistir televisão, não é pecado assistir televisão? É pecado beber vinho, não é pecado beber vinho? Por quê? Porque na nossa consciência, na nossa maneira de ver, pecados são coisas que nós fazemos e que são feias. Mas será que nós entendemos na realidade o que a palavra de Deus nos diz sobre o pecado? Porque o que aconteceu lá atrás? O que aconteceu naquele jardim do Éden? Por que a humanidade se tornou isto? Porque quando Paulo escrevia a Timóteo, ele disse, nos últimos dias haverão o quê? Os tempos difíceis. E nesses tempos difíceis haverão homens avarentos, homens ciumentos, homens egoístas, homens isso, homens que tem toda a lista. E você não precisa ir longe para encontrar alguma pessoa totalmente tomada por isso. São ideologias que dão suporte a certas coisas, que a palavra de Deus veemente diz, não toque nessas coisas. Nós temos visto agora, recentemente, coisas sendo divididas na internet com relação a Halloween. Algumas igrejas fazem até as celebrações disso, como sendo parte de uma cultura. Mas o que por trás disso tudo está? E por que nós não devemos nos contaminar com essas coisas? Então só a palavra de Deus tem resposta. E hoje à noite nós vamos começar uma série de mensagens para trazer vocês para um entendimento bíblico. E entender talvez algumas coisas que talvez você nunca parou para pensar. Você nunca parou para ir mais fundo. Eu espero que Deus abra os nossos olhos e entendimentos. Quando eu saí daqui dos Estados Unidos com 19 para 20 anos, meu pai me fez colocar paletó. Eu fui de terno, irmãos, para os Estados Unidos. Todo vestido, meu pai disse, você vai chegar lá elegante, você não vai chegar lá um hippie. Ele foi, comprou um paletó para mim, comprou tudo direitinho, eu fui de gravata. Ele me deu um nó na gravata, eu não podia desatar aquele nó porque eu não sabia dar outro. Era uma coisa assim, cheguei todo de paletó. Então eu tirei minha gravata até o último pontinho que ela podia. Fiz um esforço para passar por essa cabeça, sem coisar, e pendurei ali. E por causa da questão do fuso horário, e está muito frio lá, eu deitei para dar uma dormidinha, esqueci do horário, irmãos. E à noite o pastor chega lá e bate assim na porta e disse, Roberto, você está pronto? Eu disse, eu estava todo desorientado. Ele disse, o culto começa em 15 minutos, a igreja ficava do outro lado da rua. E eu levantei, e naquela pressa eu puxei minha gravata e o nó saiu. E para colocar aquilo de volta pelo buraquinho não entrava, irmãos. Foi a primeira vez que eu pedi ao Espírito Santo me ajudar. Consegui dar um nó meu lá, fui todo de paletó. E a primeira experiência que eu tive, quando eu entrei naquele gabinete pastoral, foi ver o pastor e os diáconos, todos fumando. Aquilo mexeu comigo.
Porque aqui no Brasil, nós dizemos: crente não fuma, crente não bebe, crente não dança. Então aquilo foi um impacto para mim. Com 19 anos eu vi aquilo. Então, se você for lá, é comum muitos fumarem. Você vai na Europa, muitos bebem muito. Gosta. Lá em Portugal, vinho é como água. Então nós ficamos dizendo: eles são crentes ou não são crentes? É pecado isso, é pecado aquilo. Eu não estou dizendo aqui que essas coisas são boas, não me entendo mal. Eu estou dizendo que nós muitas vezes estamos vendo o pecado como se fosse uma cultura nossa. E aí nós não podemos aceitar certas coisas, porque nós fomos acostumados com os nossos próprios sistemas de coisas. Na Alemanha, eu estive na casa de um pastor e ele trouxe 2 Heinekener. Você sabe o que é Heinekener? É isso mesmo? É isso mesmo, irmão? Como é que você sabe tão bem? Não, brincadeira. Essa daí é alemã, né? Então ele trouxe, botou uma para mim, outra para ele. Eu fiquei olhando para aquilo ali, eu fiquei chocado. Eu disse: não, obrigado, eu não vou beber. Ele disse: então você não bebe? Ele tomou as 2. Mas ficou de boa. Muito legal. Pastor, uma maravilha, um homem de Deus. Mas aquilo foi me quebrando certas coisas. Como nós julgamos por determinadas coisas. Mas, e aquele grito com a mulher? E aquela maneira rude de lidar com teus filhos? E aquele teu comportamento lá no meio do trânsito? Deus me testou nessa viagem, porque eu estava com o meu joelho muito inchado. Vocês estão notando que eu sou um pouco de dificuldade, meu joelho foi desde do EAB. Eu fiquei aqui muito tempo e acompanhando o pastor Álamo, meu joelho inchou. Então eu fiquei um mês todinho com ele inchado, muita dor. Então no avião incomodava muito, e eu não podia ficar com a perna. Então eu levantava e eu estava ali querendo me livrar da dor, e o homem que estava atrás, rapaz, ele se irritou e falou assim: para de mexer, só levanta, falando para a mulher dele, mas eu sabia que era eu. Só fica andando, fica levantando, não sossega. E a mulher que estava do lado olhou para mim assim. Eu disse: eu vou ficar quieto para não me dispor com ele, porque do jeito que eu estava ali de dor, se eu fosse fazer alguma coisa, a gente sairia bailando no... Nós enfrentamos coisas na vida, mas como nós lidamos com elas? Eu costumo dizer para as pessoas que convivem comigo e que trabalham nesta igreja, eu disse: você não pode ser responsável por aquilo que as pessoas dizem ao seu respeito ou fazem contra você, mas você é responsável por aquilo que você diz delas e como você age e responde a elas. Então o pecado é alguma coisa muito forte, extremamente nociva, mas extremamente, às vezes, indetectável. A Bíblia diz que tem 7 coisas que Deus não gosta. Uma Ele abomina. Sabe o que é que Ele abomina? Sabe ou não? Quem poderia me dizer? Irmão que provoca dissensão. Deus abomina isto. Mas quantas vezes nós vemos isso e não é reconhecido como pecado? Quantas vezes pessoas saem feridas da igreja por causa disto? Quantas vezes nós estamos vendo as pessoas sujeitas a Satanás, cultuando a Satanás, e não sabem que estão fazendo isso? Elas entendem que a vida é a modernidade das coisas. Aí você se depara com cenas de pessoas blasfemando contra Deus, queimando a Bíblia. E nasce dentro do nosso coração
às vezes até um ódio, ao invés de termos extrema misericórdia, porque quem está debaixo disto está tão preso e tão acorrentado que merecia nossas orações e o nosso amor. Por quê? Porque a benignidade de Deus e a misericórdia de Deus passa por mim, passa por você. Porque veja bem, Ele coloca o perdão dele aqui, mas se eu não perdoar o meu irmão, o perdão dele não sai daqui para o outro, ele fica retido. Nem o seu irmão vai ser abençoado, nem você também é abençoado, porque enquanto aquilo estiver em você, você não vai crescer, você não vai se desenvolver na sua fé. Por isso que o diabo semeia tudo que ele pode de confusão entre as pessoas, para gerar esse clima. E eu vou lhe dizer qual é o terreno fértil para o diabo operar. Ele opera no meio da dúvida. Basta uma coisa, nós ficamos duvidando do outro. Então eu espero em Deus que isso nos ajude a entender a palavra de Deus e a detectar e saber o que esta coisa é. Porque eu lhes garanto uma coisa: é muito maior e é muito mais profundo do que eu e você possamos imaginar. Só o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por quê? Nós muitas vezes estamos debaixo de um engano tão profundo que sequer entendemos que estamos enganados. A maioria dos crentes pensa assim: o homem está carregado de pecados. Quem já ouviu uma oração mais ou menos assim como essa? Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Quem já ouviu essa oração? Não vou perguntar isso, mas quem já fez essa oração? O que está na sua mente? O que está na mente da pessoa que faz uma coisa? Ele olha, ele vai vendo as coisas erradas. Não há nenhum problema. Olha, escutem, é tão normal você perguntar a qualquer crente: você peca? Peco. E é tão normal porque as pessoas dizem: quem não peca? E é tão normal, nós sabemos que todo momento a gente dá um passo fora do que era para ser. Nós dizemos alguma coisa que não era para dizer. Nós agimos de uma forma que não era para agir. Quantas vezes você fez alguma coisa e 5 minutos depois você olha e você diz: como é que eu fiz isso? E você queria voltar atrás 10 minutos para refazer tudo, mas não pode, porque o dano já está lá. Então a melhor coisa é estarmos preparados para não cair na tentação e deixar a vitória de Deus na nossa vida. Aleluia, glória a Deus por isso. Nós vamos compartilhar com vocês algumas coisas que as pessoas pensam. Primeiro, o homem nunca vai deixar de pecar. Verdade ou falso? Por isso que eu estou dizendo para você, o nosso conceito sobre o pecado é que vai nos determinar uma resposta. E quando eu olho para mim mesmo e vejo a minha incapacidade de fazer coisas que eu não gostaria de fazer, então a minha resposta é natural: não, isso aí é verdadeiro. Nós nunca vamos poder deixar de pecar. Por quê? Porque estamos sempre fazendo coisa errada. Outra coisa, quando confessa os seus pecados, ele diz: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Lembre de um, ele não sabe. Porque pecado tem nome. E pecado precisa ser confessado pelo nome. Pecado é aquilo que você lida, você sabe que ofende o coração de Deus e ofende o coração do seu próximo. E você tem que entender isso para você poder entrar na presença dele e dizer: Pai, tem misericórdia de mim, me perdoa. Então quando você diz a multidão dos meus pecados, você está considerando um monte de coisa, e aí você está dizendo: me perdoe de tudo isso. Sem arrependimento
não haverá o quê? Não haverá o riscar do pecado. Arrependimento é algo muito importante, vamos falar mais tarde. Outras pessoas dizem: nós fomos salvos pela graça, isso aqui importa. Fomos salvos pela graça, independente do que eu fiz, o que eu vou deixar de fazer, o que eu irei fazer. Ignorando amplamente o que a palavra de Deus revela sobre sua santificação. Nós entendemos que a graça, não é isso que nós dizemos, mas muitas vezes é como nós falamos sobre a salvação de Deus e para a graça de Deus, que é uma coisa imerecida, que é uma coisa que Deus me deu, que eu não merecia, isso é verdade. Porém, na minha mente, o que está, vamos dizer assim, tomando o maior controle de mim naquele momento, é que parece que Deus te dá uma licença para pecar. E você se acha no direito de pecar, porque Jesus disse: se eu pecar 70 vezes, eu tenho que perdoar 70 vezes 7. Então nós perdemos totalmente o sentido das coisas. Graça não é uma licença para pecar. Graça não é uma coisa que Deus simplesmente deu para você continuar vivendo do jeito que está. A graça te leva a Cristo. E Cristo, Ele te dá uma visão tão poderosa. Você precisa entender o que é graça. Mas eu não vou falar sobre graça hoje. Eu vou falar sobre pecado para entendermos o que é a graça. E vocês vão entender por que a palavra de Deus diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus. Aleluia. As pessoas muitas vezes pecam contra os outros. E elas ignoram o fato de que seu pecado está machucando alguém. Assim, no tempo de ministério, eu já encontrei algumas vezes irmãos que dizem assim: pastor, eu sou crente, mas não sou besta. Uns dizem assim: um dia ele vai ver quem eu sou. Digo: não precisa, eu já estou vendo. Outros têm essa expressão: pastor, eu fiquei tão zangado, mas tão irado, eu desci da cruz, pastor. Aí deu um murro naquele irmão e voltei para a cruz. Eu digo: puxa vida, você não foi pregado, eu acho que está faltando prego para você. Então nós vemos coisas assim, e nós não entendemos a dimensão dessas coisas, e por que isso nos afeta. Então é preciso ir para a palavra de Deus. O nosso alvo aqui é procurar discernir o que realmente seja o pecado, e como ele nos afeta em relação a Deus e as demais pessoas. Tudo bem até aqui? Hoje eu não estou pregando para vocês. Hoje eu estou ensinando algumas coisas da palavra de Deus. Antes de eu ler o texto em Romanos capítulo 1, versículo 18 em diante, para que nós possamos entender a esfera e a revelação de Deus sobre o pecado, eu queria lhes falar sobre a definição de duas palavras. É lógico que essas palavras têm as suas derivações, essas palavras têm outras que definem pecado, mas essas duas são as principais, são as que eu gostaria de falar a vocês nesse momento. A primeira delas é a palavra amartia. Você pode dizer comigo? Amartia. É a tradução nossa para pecado, não é no português, mas no grego essa é a palavra utilizada ali. Essa palavra, ela expressa alguma coisa que é muito importante que nós possamos ter conhecimento. Ela diz: não ter parte em. Ou seja, ela não ter parte em, errar o alvo. Ou seja, o nosso alvo e comunhão é com o Espírito de Deus. Hoje de manhã, quando nós estávamos falando sobre Jesus Cristo e o Espírito dele, eu falei uma coisa para vocês. Eu disse: o Senhor tem ciúme de nós. Nós até cantamos isso, porque as músicas são formas de ensino cantadas. Ele tem ciúme de você, ele tem ciúme de mim.
Eu estou vendo aqui o pastor Léo e a Edilene. Então o alvo da comunhão do pastor Léo é com a Edilene. Edilene, o que você faria se ele errasse esse alvo aí? Não daria certo, não daria não, né? E eu conhecendo você, a coisa ia ficar feia. Ei, o nosso Deus é uma pessoa. Ele vive em nós. E quando Ele veio viver em nós, Ele veio por uma coisa: Ele quer ter comunhão conosco. Nós nos unimos, nós nos casamos com Ele. Por isso, a palavra amartia se refere a errar o alvo. Ou seja, errar, está errado. Ou seja, errar ou desviar-se do caminho da retidão e da honra. Fazer ou andar no erro. Olha o que amartias também significa: desviar-se da lei de Deus, violar a lei de Deus. É aquilo que é errado. É uma ofensa, uma violação da lei divina em pensamento ou ação. Então veja bem, o pecado é o responsável direto para que nós violemos as leis de Deus. Mas quando nós pensamos na ação que violou a lei de Deus, nós não pensamos que o pecado foi aquele que me fez isto. E aí, nós vamos ver no texto daqui a pouco. Eu estou apenas lhe dando a definição das palavras. Ou seja, é o conjunto de coisas, ou seja, coletivamente, o conjunto de pecados cometidos, seja por uma única pessoa ou várias. Vocês entenderam bem o sentido dela? Depois no texto, isso vai começar a ser mais claro. A outra palavra que também é traduzida na nossa Bíblia por pecados é a palavra paraptoma. A palavra paraptoma significa cair ao lado ou próximo a algo. Olha essa definição: deslizar ou desviar da verdade e justiça. São duas palavras. Primeiro, amartia a comunhão é fraccionada. Eu tenho a comunhão do Espírito de Deus, eu erro essa comunhão, e agora a minha ligação está em outro lugar, com outro Espírito. E agora o que vai acontecer é que no andar junto com esse outro Espírito, você acaba fazendo a vontade dele. Você vai deslizando, você vai cometendo faltas. E nós não vemos isso. Nós achamos que quando nós estamos sentados olhando uma pornografia numa televisão, é que nós estamos fazendo algo que dá prazer. Nós ignoramos o fato de que naquele momento o Espírito Santo está ali junto com você. Nós ignoramos o fato de que você não está dando nenhuma honra a Ele, você não está dando nenhuma adoração a Ele, você simplesmente o deixa ali, e você, na companhia do que a Bíblia chama de o espírito da pornografia, você une-se a esse espírito, e essa união com o espírito que te faz fazer isso, chama-se pecado. Essa ligação, enquanto que a ligação e a união com o Espírito Santo, a Bíblia chama de graça. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Mas nós não vemos assim. Nós achamos que as coisas vão ficar muito bem, desde que alguém não descubra.
Mas aí você vai começar a andar na sua rua, você vai ver seus negócios começarem a ter problema, você vai ver seus filhos começarem a ter rebeldia, você vai ver as coisas caminhando diferente, você não consegue mais, o orçamento da tua casa não está dando mais, e você fica apavorado, você fica correndo de um lado, você faz para o outro, mas você não tem consciência de que aquilo está por trás de tudo isso. Você vê sua esposa sofrendo, sua esposa, ela está agora indiferente para você, ela não consegue mais ter comunhão com você, ela não consegue mais ter intimidade com você, e ela também se sente culpada, ela se sente miserável, porque ela não está entendendo o que está acontecendo, mas alguma coisa separa, alguma coisa está destruindo. O pecado não vem senão, o diabo não vem senão para matar, roubar e destruir. Escute, ele vem através de desejos. E esses desejos, eles são como iscas, que você vai atrás delas, e quando você morde aquela isca, você é fisgado pelo anzol dele, porque a Bíblia chama exatamente o pecado como sendo um anzol que fisga a tua alma, e tira você da presença de Deus, e se você não for desfisgado dela, você vai ter sua eternidade no inferno. Não tenham discutem, o inferno é uma realidade. O inferno é um lugar sem senhores. E a Bíblia diz que muitos caminham para ele. Poucos são aqueles que estão trilhando nos caminhos da verdade. E nós temos que entender o que esse pecado faz conosco. Então, toma, amartia, o erro da comunhão. É você não estar com Ele, é você não estar junto com Ele. Vocês já notaram uma coisa, que quando você está bem assim, íntimo de Deus, as coisas vão dando tudo certinho? É gostoso ou não é? Mas quando a coisa se afasta, eu vou dar uma dica. Quanto mais vocês estiverem próximos de Deus, pequenas coisas começam já a ser sensíveis a você, que não eram no passado, mas agora são. Por quê? Porque você está descobrindo o quê? O deleite da comunhão com Ele. Nós temos que entender isso. Quando os fariseus vieram a Jesus falar sobre a questão do divórcio, né, sobre a questão do adultério, Jesus disse uma coisa assim: eu vou dizer para vocês, Deus, meu Pai, deu a vocês permissão por Moisés para que vocês divorciassem suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim que Deus planejou. Desde o princípio Deus disse: deixe o homem, seu pai e sua mãe, una-se à sua esposa, e ambos serão uma só carne. Essa é a vontade de Deus, este é o caminho de Deus, e esta é a verdade de Deus. Qualquer coisa fora da verdade é pecado. Então nós temos que entender isso. E Jesus diz assim: pois eu digo para vocês o seguinte: o homem, só o olhar para uma mulher e a desejar em seu coração, ele já, o quê? Ele vai adulterar? Não, ele já adulterou com ela. Como assim? Eu nem toquei nela, eu nem conheço a mulher, nem sequer falei com ela, e eu saio daquele shopping um adúltero, e nem sei que sou adúltero. E depois vem adorar o Senhor na casa do Senhor, e Deus não ouve essa adoração. Sabe por quê? Porque está escrito: o meu povo me adoram com os seus lábios, me louvam com os seus lábios, mas seus corações estão longe de mim, estão ligados às coisas deste mundo e ligados aos rudimentos dele. E por causa disso eu não ouço, e seus louvores e adoração são como estercos lançados na minha presença. E nós temos que corrigir isso nessa igreja. Nós temos que falar para vocês
que é importante, por isso que a escola dominical se torna muito importante, porque ela vai ensinando e você vai deixando de fazer, e você deixando de fazer, quando você entra nesse lugar, Deus ouve a tua oração, e quando Deus ouve a tua oração, Ele abençoa você e sua casa. Ele vai abençoar porque Ele é um Deus justo e verdadeiro. Mas quando você entra escondendo coisas dentro do teu coração, e só você e Deus sabe, quando você sai por aquelas portas, você clama pela bênção dEle, mas Ele tem disciplina para você. Então Ele tira o teu carro, Ele tira a tua empresa, Ele vai tirando. E você fica se perguntando, por quê? O que está acontecendo? Nós temos que chegar numa consciência como Davi diz: Senhor, olha para dentro do meu coração e vê se há em mim alguma coisa que fira a minha comunhão contigo. E se existe essa coisa, tira-me, para que meus lábios te louvem e adorem a ti, único Deus da minha vida. Por que que Davi pediu a Deus isso? Porque é possível que você e eu estejamos enganados em coisas que nós nem sabemos que estamos. E pastor, como é que a gente faz se a gente não sabe? Eu vou dizer para vocês como é que a gente purifica a igreja. Vindo à vigília. Por que vocês acham que nós temos vigília toda aqui? Por que nós temos culto de 5 horas da manhã? Por que vocês acham que nós temos os cultos aqui regularmente? É para nós estarmos na presença dEle. É para nós nos purificarmos. Nós vimos nos lavar com a água da palavra. E deixar que essa água nos lave. Porque a Bíblia diz que Ele é como o quê? Ele é como a potássio. Ele é como o sabão que vai limpando nossas almas e vai tirando tudo aquilo que nos separa dEle. Ele nos ama. E Deus tem uma aliança conosco. E mesmo que eu e você sejamos infiéis em tudo que Ele disse, Ele permanece fiel. Então é muito importante. Então eu quero que vocês abram comigo agora em Romanos capítulo 1, versículos 8. Eu não vou ter pressa para terminar isso aqui, porque nós vamos começar e vamos continuar. Primeira coisa que você e eu precisamos entender, para termos uma visão correta das coisas referentes ao pecado. Primeira coisa: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Duas coisas importantes aqui. Primeira coisa: a ira de Deus não vem do céu para você. Não diz aqui a ira de Deus dos homens. A ira de Deus é sobre a injustiça e a iniquidade que eles praticam. Primeira coisa. Então nós não podemos ter ódio das pessoas, porque Deus não odeia as pessoas. Há uma arma que Deus te deu muito poderosa. Ore por elas, interceda por elas, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Então veja, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu vejo aqui é que é possível deter a verdade. Como? Quando a injustiça está prevalecendo na minha vida. Então saiba você que quando você estiver agindo injustamente perante Deus, a sua injustiça está detendo a verdade de Deus em você. E o que de Deus se pode conhecer não será conhecido, porque nós não estamos entendendo que isto não somente ofende o coração de Deus, mas também não revela Deus. Até quando nós vamos ficar dentro daquele quarto, traindo a esposa, traindo maridos? Até quando eu estarei enganando as pessoas? Essa injustiça, é preciso nós entendermos que aqui Paulo está nos revelando coisas que o Espírito de Deus revelou o seu Espírito para a igreja. Eu não estou preocupado aqui, porque se você for
Na internet você vai encontrar muitas coisas sobre esse texto, e textos que são totalmente diferentes, opiniões diferentes. Aqui de não, Paulo estava falando dele mesmo, Paulo estava falando da vida dele antes dele se converter, Paulo estava falando dele mesmo, é uma questão de Paulo, e Paulo usa isso para nos ensinar. Eu creio que aqui nós podemos, cada um de nós, com o nosso nome, com nossa vida, nos colocar exatamente aqui, e nós vamos nos achar exatamente nos textos aqui. Isso não é para Paulo, é para todo ser humano. Todo ser humano está culpado destas coisas. E nós precisamos entender, porque quando nós começarmos a entender, nós vamos começar a ver que só Jesus Cristo pode fazer alguma coisa por nós. Só Ele tem o poder de nos livrar dessa força terrível. Então a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto. Diga, manifesto. O que é manifesto? É o que vem à tona. É aquilo que eu deixo transparecer. Entre eles, porque Deus lhes manifestou. Aqui, irmãos, nós estamos vendo com uma revelação bíblica. Não precisa exegese para entender isso aqui. Não precisa ter doutorado em teologia, em divindade para entender isso aqui. Basta você abrir os olhos e ver o que a Bíblia está dizendo. E crer que foi isso que aconteceu com a raça humana. Escute. Desde o dia que o pecado entrou nesse mundo até hoje, continua sendo a mesma coisa. Por quê? Porque o mal só pode fazer isso. E Deus determinou o seu escopo de influência. O diabo só pode trabalhar na tua vida quando você está fora dos princípios de Deus. Se você estiver dentro do princípio de Deus, ele não pode trabalhar na tua vida, ele não pode atingir você, porque você tem uma redoma ali, e você está dentro da palavra. Por isso que a palavra de Deus diz: se as minhas palavras estiverem em vocês, e vocês estiverem em mim, nas minhas palavras, vocês pedirão o que vocês quiserem. Aleluia, o que vocês quiserem, e o meu Pai vai responder vocês. Aleluia. Glória a Deus. Por isso traz uma esperança, porque muitas vezes nós estamos vendo parentes fora, nós estamos vendo filhos abandonados, filhos que abandonaram a igreja, e nós ficamos desesperados. Não, vamos nos manter dentro da palavra, vamos confessar a palavra, até que Deus vá lá e tire-os dali, porque o nosso Deus é um Deus de poder, e um Deus que vai além das nossas fronteiras. Ei, eu posso interceder por uma pessoa no Japão, e Deus ir até lá, enquanto que eu não tenho dinheiro para sair desse país, e Deus vai fazer alguma coisa daquela pessoa, daquela maneira, da forma que o justo impediu. E se o justo pedir a Deus, Deus faz o que o justo pede. E nós não vamos negociar isso com o diabo, porque isso não pertence a ele, pertence ao Senhor. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade. Escutem, irmãos, isso aqui. Claramente se reconhece, desde o princípio do mundo, sendo percebidos. Uau! Eu preciso abrir um parêntese e dizer uma coisa aqui, muito importante para nós, filhos de Deus. A percepção é alguma coisa muito profunda que Deus colocou nos nossos genes. O menino, antes de falar qualquer coisa, ele percebe o que está na casa. Porque Deus nos criou assim, perceptíveis. Perceber com a mente, entender, ter entendimento, pensar sobre. Então veja, o mundo vai pensar sobre Deus, vai entender quem Deus é, eles vão querer Deus mediante o quê? Mediante a percepção de Deus em nós. Por isso que é muito importante isso. Agora, quando os meus atos,
Porque quantas vezes, irmãos, nós estamos vivendo uma vida e a gente vai vivendo a vida do jeito que ela é, do jeito que está, do jeito que a coisa está machucando, não importa nada. Não importa, o importante, eu vou na igreja, dou o dízimo e Deus tem que me dar alguma coisa porque eu estou pagando o dízimo. Não, senhores, escute uma coisa que você não vai comprar é bênção de Deus. Bênção só pode ser recebida. Um dízimo não vai te dar o primeiro lugar nessa cadeira. Seu dízimo não vai comprar Deus, seu dízimo não vai comprar a sua entrada no céu. Então por que se tem o dízimo? Porque Deus disse que os dízimos fazem parte daquilo que Ele lhe entregou. É tudo que Ele te deu. Ele disse, 10% disso que você tem de mim, você devolve para mim porque é meu, você não use. É apenas isso, o dízimo é isso. É estarmos honrando a Deus. Você não compra o favor de Deus. Porque tem pessoas que dizem, eu sou dizimista, você é dizimista, mas o que você está fazendo? Ei, quando Jesus lidou com aqueles fariseus da época, com os líderes da casa dele, quando ele estava ali, ele chamou de raça de víboras, sabe por quê? Porque eles estavam dizendo para aquelas pessoas que traziam dinheiro, ele dizia assim, olha, se você trouxer o dinheiro, vocês trazem o dinheiro para cá, vocês colocam nas nossas mãos, e vocês não têm mais que cuidar dos seus pais, porque era obrigação de um judeu, de um filho, cuidar do seu pai até ele morrer. E aí eles diziam para eles assim, não, se você trouxer isso aqui, oferta a Deus, você se isenta daquilo ali. E Jesus disse, quem lhes deu autoridade para você falar assim? Quem disse para vocês que vocês têm que pagar o dízimo e vocês são isentos? Vocês devem fazer isso aqui e fazer aquilo ali. E quem disse a vocês que vocês agora podem viver qualquer tipo de vida simplesmente porque vocês dizimam na casa do Senhor? Não, senhores, vocês têm que dizimar na casa do Senhor e fazer as coisas que Deus disse que é para fazer. Porque seu dízimo não vai comprar favores de Deus. Não compra. Diga percebido. Ele vê, ele olha, ele sente, ele vê teu estilo de vida. E é assim que eles percebem Deus. E assim, é por isso que muitas pessoas saíram da igreja, por causa de escândalos. Então o que o escândalo faz? O escândalo ofusca a percepção de Deus e aparece a carnalidade da pessoa. Aí as pessoas vão embora da igreja. Então veja, os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tem alguma criatura de Deus aqui? Você é criatura de Deus ou não? Então levante a mão quem é criação de Deus aí. Então o que a palavra de Deus está dizendo para você? Que é por você que o poder, a glória, a majestade, a divindade dele tem que aparecer. E o que impede isso? O pecado. O pecado faz isso. Por isso que eu estou lhe dizendo, você tem que entender o que é o pecado, para você poder lidar com ele, para você ter vitória sobre ele. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, presta atenção, quem já ouviu aquela expressão assim, pecado original? Quem já ouviu? Levanta a mão. Agora que pecado foi esse? Pecado original. E fica-se um falatório e discussões teológicas a respeito disso. Mas aqui tem uma revelação muito simples. E eu queria que vocês ouvissem essa revelação de Deus. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, isso aqui foi o que aconteceu lá atrás com a humanidade. Escute, eu quero que vocês sigam uma revelação crescente. Alguma coisa que vai te mostrar exatamente o que aconteceu com o homem ali atrás. E por que nós estamos vivendo debaixo dessas coisas ainda hoje. Amém? Posso ouvir um amém? Vocês estão entendendo? Ok. Então veja bem. Qual foi o pecado original? O que aconteceu? Está aqui. Olha só. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Alô?
Qual foi o problema aqui? Eles tinham conhecimento de Deus ou não tinham conhecimento de Deus? Tem muita gente que tem um conhecimento de Deus aqui. O importante é você, com esse conhecimento, glorifica Ele ou não glorifica Ele. Eles tinham conhecimento, não glorificavam a Deus. Preste atenção. Antes se tornaram nulos. Sabe o que é nulos? Zero. Sem qualquer proveito. Se tornaram nulos para as coisas espirituais divinas. E tomou conta nos seus raciocínios, e com seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes os corações insensatos. Agora veja, encucando-se por sábios, tornaram-se loucos. A sabedoria deste mundo é loucura para Deus. Uma pessoa bate no peito assim e diz: eu não creio em Deus. Nada me aconteceu. Eu não creio e acabou. Louco. A gente tem que entender o seguinte: caiu a chuva, obrigado, Senhor, pela chuva. Parou de chover, obrigado, Senhor, porque parou de chover. Eu boto uma colher na boca, obrigado pelo alimento. Por quê? Porque em tudo eu percebo Deus. Porque a minha percepção dele diz: Ele é tudo e me serve tudo. Toda boa dádiva vem dele. E tudo que eu tenho vem dele. E eu sou grato a Deus por todas as coisas. O louco diz: não a Deus. Eu consegui, ficou minhas mãos. Ó, isso aqui que foi minha cabeça, eu estudei, penei. Então eu tenho porque eu trabalhei. Não preciso de Deus. Tornaram-se loucos. Tornaram-se acadêmicos. Nada contra estudar, e nada contra ser formado, e nada contra você ter um pós-doutorado. Aliás, eu incentivo vocês a fazerem isso para a glória de Deus. Mas quando você acha que aquele teu diploma supera Deus na tua vida e deixa Deus de fora dela, ele tornou sua sentença de morte e uma chave para o inferno para a tua vida. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de homem, da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então o que é que aconteceu, igreja? Eu vou levar vocês até um certo ponto, depois eu paro. E nós vamos continuar no próximo culto. Mas eu quero que vocês percebam isso hoje à noite. E se você está nos assistindo na internet, que você também esteja nos acompanhando. Porque Deus tem um propósito nessas coisas. Veja bem, o que aconteceu? Eles conheciam a Deus. E o que aconteceu? Não glorificavam a Deus. Você viu em algum momento a Bíblia diz assim: porque eles fizeram isso. Não. O pecado não foi isso. O pecado original não foi isso. Eles tinham conhecimento de Deus, não glorificaram a Deus. Preste atenção. Por isso, o que está dizendo aqui? Por isso, porque eles tinham conhecimento de Deus, não glorificaram a Deus, amém? Não glorificaram a Deus, Deus entregou. O que significa isso? Deus entregar. Essa palavra entregar, ela se torna muito importante. E eu quero dar o significado dela para vocês aqui rapidamente. Vocês estão comigo? Eu posso ficar tranquilo? Porque senão eu começo a olhar para aquele relógio, aí é difícil para mim. Eu quero terminar isso aqui, pode ser? Vocês me dão essa tranquilidade? Ninguém vai embora, me deixar falando sozinho, não? Obrigado, em nome de Jesus. Ok, então vamos lá. Deus entregou. Preste atenção na definição dessa palavra. Paradidome. Paradidome significa entregar nas mãos de outro
Alô? Não tinha ação aqui. Mas foi uma rebeldia. Não glorificar a Deus. Não cultuá-lo. Não adorá-lo. Deus entrega. Ou seja, entregar nas mãos de outro. Escutem essa outra definição. Olha só. Transferir para a própria esfera do poder e uso de outro. Alô? Entende? Quando nós estamos falando de pecado, nós estamos falando de coisas muito profundas. Nós temos que entender o que é isso. Olha mais. Entregar a alguém algo para guardar, usar, cuidar, lidar. Sabe o que Deus fez? Vocês não querem me adorar? Vocês não querem me glorificar? Então eu entrego vocês para exatamente este aí, que é o rei desse mundo, que é aquele que controla esse mundo. Eu vou passar vocês para a esfera do controle dele. Ele vai usar vocês, ele vai fazer uso das suas vidas, ele vai levar vocês a fazer a vontade dele. Deus entregou. Por quê? Porque ele assistiu pornografia? Foi isso? Não, não diz isso. Ah, porque ele fumou? Não. Ah, porque ele bebeu? Não. Por quê? Porque não glorificaram a Deus. Deus entregou para a esfera de outro, para o uso de outro. Essa é a ira de Deus. E a Bíblia diz aqui que isso aqui é entregar alguém à custódia para ser julgado, condenado, punido, açoitado, atormentado, entregue à morte. Deus, por que está acontecendo isso comigo? Não, Deus não está fazendo isso com você. O pecado está. Você pode estar na esfera do controle dele. E como é que eu saio disso? Nós vamos falar sobre isso mais tarde. Nós só estamos trazendo para vocês a revelação da palavra. Isto foi o que aconteceu. Eu não estava lá, você não estava lá. Homens que estudam, homens que fizeram teologia nas mais profundezas, não estavam lá. Nós temos que nos valer de uma simples revelação de um homem que foi inspirado por Deus para escrever sua carta à igreja, para dizer à igreja: escutem o que aconteceu, então glorifiquem a Deus, glorifiquem a Deus, glorifiquem a Deus, glorifiquem a Deus, glorifiquem a Deus. Por quê? Porque aquele que entregou pode tomar você de volta e ter você na palma da mão dele, e ninguém pode mexer em vocês. Por quê? Porque eu deixei de fazer isso, porque eu deixei de fazer aquilo. Não, porque você entendeu o teu pecado, e você agora volta para ele e diz: Pai, eu pequei, porque não glorifiquei o teu nome, não exaltei o teu nome, eu tenho cultuado essa criatura, eu tenho feito as coisas que ele deseja, eu tenho dado culto a ele, e eu tenho sido um idólatra. Porque quando eu deixo o meu Deus para fazer a vontade de outro Deus, eu me torno idólatra. Não, mas eu não sou idólatra. Talvez você não se diga idólatra, mas as coisas que você pratica é de um idólatra. Por isso Paulo diz à igreja: fujam da idolatria. Porque eu vou lhes dizer um texto, não mantém na Bíblia esse, nem vá procurar, porque não vai encontrar. Esse é um texto que eu compus, não é sagrado, é apenas um texto que eu vejo que é muito cabível aqui. Porque diz assim, esse é bíblico: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um presente de Deus. Mas eu poderia dizer assim: pela idolatria sois mortos, por meio do pecado. Isso não vem de vocês, vem do diabo. É o presente dele, o salário dele é a morte. O salário dele te lança lá no inferno. O salário dele vai destruir tua casa. Ele não vai dar nada a você que ele não vai cobrar mais tarde.
Ele vai tirar tudo que um dia Deus deu para você. Por isso eu estou pregando essa palavra para vocês, para que vocês possam entender com o que vocês estão lidando, e para que vocês possam se arrepender, e se converter dos seus pecados, e se voltar para Deus, que é grandioso em perdoar, e purificar toda a nossa injustiça. Aleluia! Os juízos de Deus não são para a morte, os juízos de Deus são para a vida. Por isso que Deus está julgando a sua casa, e Ele está julgando as nossas vidas, sim, senhores, porque antes de Ele julgar o mundo, Ele vai julgar a casa dEle, e o julgamento de Deus começa pela casa dEle, aleluia! Porque quando Deus nos julga é para nos dar vida, e vida em abundância. Olha só, entregar, fazer com que alguém seja levado por traição, entregar alguém para ser ensinado e moldado. Gente, vocês estão percebendo isso? Deus entregou. Por quê? Porque eles roubaram? Porque eles mataram? Não. Porque não glorificaram a Deus. Está aí a essência, está aí o embrião de tudo isso que você está vendo aqui. Eu não vou nem entrar na questão do dízimo, porque quando a gente fala de dízimo, parece que arrepia. Tem pastores que têm medo de falar de dízimo, porque tem medo que as pessoas vão embora da igreja. Eu não tenho medo que vocês vão embora da igreja. Eu quero que vocês entendam qual é a sua participação na igreja. O dízimo pertence a quem? A Deus. E se você ler o livro de Malaquias, você vai entender que as pessoas se foram, e diz assim, Deus diz, vocês são o quê? Ladrões. Mas espera um pouquinho, vocês me roubam. Como? Nos dízimos das ofertas. Por que Deus diz? Porque os teus dízimos deveriam estar na casa do Senhor, mas quando o inimigo te levou lá para fora, seu dízimo foi junto. Aí ele diz assim, como é que você volta? Sabe o que ele diz? Tragam os dízimos. E eu repreendo o devorador. Ele levou por engano, mas quando ele tentar impedir você de voltar, mas você vem honrar a mim, eu repreendo ele, ele sai da tua vida e você volta. Mas eu não estou falando sobre dízimos, estou falando sobre pecado. Então veja, Deus entregou tais homens à imundícia. Gente, a imundícia, a palavra aqui é a palavra acartasia, que significa impureza física, no sentido moral, impureza proveniente de desejos sexuais, luxúria, vida devassa, de motivos impuros. Agora você está entendendo que estas coisas não estavam no coração do homem, mas eles simplesmente não glorificaram a Deus. Deus agora entrega o homem para a esfera do poder de outro, para que estas coisas agora, que é natureza diabólica, esteja agora sendo nossa própria natureza. Então ele diz assim, pelas concupiscências, veja, concupiscências, essa é uma palavra grande, é um palavrão grande, concupiscências, mas no hebraico, no grego, significa epitomia, e eu quero dizer o sentido dessa palavra também, porque epitomia é um desejo específico, é um anelo, um desejo pelo que é proibido. Você chega para o teu filho, deixa uma cenoura lá, você não vai ficar ali 2 horas dizendo para o menino, não coma essa cenoura, você não vai tocar nessa cenoura, eu quero voltar e você não toca nessa cenoura, mas deixa ali um pedaço de chocolate. O que eu quis dizer com isso? Desejo. Que desejo de ver, sabe? Aquele desejo de... chega, coça os olhos. Aquele desejo de... né? Quantas vezes nós chegamos no restaurante e hoje eu preciso pedir perdão a Deus. Por quê? Porque eu pequei. O que você pecou no quê? Comi muita alface. Não. Comi aquela macarronada.
cheia de molho da mama. E agora, mamma mia, aguente quem vai voltando com ele no carro. Jesus amado. Concupiscências, desejos. É assim que o pecado se manifesta na nossa vida. Você sabe a presença dele quando você está no desejo. É ele que está ali. E a esfera desse poder dele. Nós não sabemos disso. Caímos facilmente. A gente, eu caí hoje, mas amanhã eu vou fazer de novo. Eu vou pedir perdão a Deus, eu choro. Para a semana seguinte fazer tudo de novo. Não entende, é escravo, não consegue largar. Concupiscências dos seus próprios corações, escutem, para desonrarem o seu corpo entre si. Olha só, que coisa tremenda. Pois eles mudaram a verdade de Deus, mudaram a verdade de Deus, aquilo que Deus fez, Deus deu, Deus construiu. Ele construiu-nos com o Espírito Santo. O homem estava revestido da glória de Deus. Adão e Eva andavam vestidos de uma glória. E a Bíblia diz que Deus vinha passear com ele todos os dias. E Deus saía com eles, conversando. E eles tinham aquela visão de Deus gloriosa. Todos vestidos. E de repente a glória de Deus sai deles. E quando a glória de Deus sai deles, eles olham um para o outro e falam assim: estamos nus. Porque a vestimenta espiritual deles tinha sido tirada. Estavam nus. E agora pegam uma folhinha lá de uma árvore para cobrir-se. E ficam de trás de uma moita, envergonhados de Deus. E Deus já diz logo de cara: vocês porventura fizeram aquilo que eu não disse para fazer? Comeram do fruto. Nós não precisamos discutir com a palavra de Deus, nós temos que entendê-la e admitir, porque ela é verdade, seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Ela diz assim: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Escutem, irmãos, escutem. Adorando e servindo a criatura, ao invés do Criador, o qual é bendito eternamente. Isso é uma revelação de Deus. Ninguém muda isso. Foi isso que aconteceu com a raça humana. E aí está a origem de tudo que você vê hoje. E aqui a palavra de Deus diz assim: por causa disso, agora veja o que vai acontecer. Por causa disso, porque eles serviram a criatura, porque eles adoraram a criatura, porque eles louvaram a criatura ao invés do Criador, por isso, por causa disso, Deus os entregou a paixões infames. Escute que uma coisa vai trazendo outra consequência. E aí então ele diz assim: porque até as mulheres mudaram o modo natural. Veja, quando o Espírito de Deus e a glória de Deus estavam nelas, havia um modo natural de se relacionar com o homem. E o modo natural é o modo que Deus criou. Deus nos deu sexualidade, Deus nos fez macho e nos fez fêmeas. Deus deu um órgão para o homem e deu um órgão para a mulher. A natureza divina sabe honrar isto, mas o pecado desonra isso. Então elas mudaram isso por outro contrário à natureza. Então o que é contrário à natureza? Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade. Ou seja, agora os desejos, porque estavam entregues na esfera satânica, eles agora se encheram de desejos sensuais e cometeram torpeza diante de Deus, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Está aqui. Deus não os castigou por causa disto, mas porque eles serviram a criatura. E o que eu posso deduzir é que todas as pessoas que estão fazendo essas coisas e debaixo dessas coisas estão cultuando a Satanás e rendendo culto a ele. Inclusive você, se estiver nas práticas dessas coisas. Por isso Paulo diz: fuja da idolatria. Fuja dela, porque ela vai te impedir de dar fruto,
E se você não der fruto, você vai ser cortado como os demais. É forte, não é não? Muito forte. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Notem, irmãos, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental. Agora vocês vão saber o porquê. E aquilo que nós chamamos de pecado, você vai ver que na realidade é algo que vem oriundo de uma natureza que não foi a que Deus criou. Porque ele diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental. Escute, agora está aqui, está no coração, está aqui. Por quê? Porque a sua natureza foi mudada. A sua natureza agora está na morte. A morte tem domínio dos homens. A morte agora estava com poder. Agora a natureza satânica começou a ser exibida nos homens. E aquilo que de Deus se poderia conhecer foi totalmente desfigurado, totalmente tirado. Por quê? Porque os homens começaram a deter a beleza de Deus, a santidade de Deus, a glória de Deus nas suas ações pecaminosas. Por quê? Porque estão entregues a uma esfera satânica. E eu vou lhes dizer, essa esfera satânica, você só vai se livrar dela pelo poder de Jesus. Ninguém vai conseguir sozinho se livrar disso aqui. Por isso que você precisa de um Salvador, e peça misericórdia a Deus, e se converta ao Senhor, volte-se para Ele, peça a Ele perdão, diz: Senhor, me perdoa da minha idolatria, me perdoa de eu estar fazendo a vontade do Criador, me perdoe pelo meu culto a Satanás, e veja o que Deus vai fazer na tua vida. Se Ele não vai tirar você do lugar de onde você está, e vai colocar em você um outro espírito, um espírito de glória, um espírito de honra. Você vai voltar para sua esposa, vai chorar aos pés dela, você vai pedir perdão para ela, você vai dizer: você é a mulher da minha mocidade, eu volto para você, eu peço para você, eu oro por você, eu reassumo meu compromisso com você, porque é assim que os filhos de Deus agem. Eu costumo falar com os casais jovens, quando eles vêm no gabinete, eu digo: olha, você é virgem? Geralmente olha para a mulher. Parece que só as mulheres perdem virgindade. Isso é uma palavra muito estranha na linguagem hoje. Virgem. Eles começam a ficar brancos, começam a tremer. Eu disse: não precisa ter medo não. Vamos conversar um pouquinho. Por quê? Porque eu não quero que você leve para dentro do seu casamento o espírito da fornicação. Porque o espírito da fornicação dentro do seu casamento nunca vai permitir você ter harmonia com o seu cônjuge. Você pode conviver com ele anos, mas você não tem alegria. Enquanto esse espírito não sair dali, você pode ter certeza, você não consegue viver uma vida em paz na sua casa. Por isso que Deus disse: fale à igreja isso, porque se você estiver escondendo um pecado na tua vida, e você estiver coletando o salário disso na tua vida, hoje é dia de você escutar o Espírito Santo. Não endureça seu coração, não saia com raiva do pastor, porque você está ouvindo coisas que, não é isso que o povo está dizendo, não é isso que as pessoas estão dizendo por aí. Eu não estou compromissado com o que está sendo dito ali fora, eu estou compromissado com o que Deus diz na palavra dele para vocês. Por isso que eu digo para vocês hoje à noite: escutem, o pecado está por trás de todas as coisas que vocês praticam. E eu quero lhe mostrar uma coisa aqui. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou, diga entregou, ou seja, passou para a esfera e controle de outro, para praticarem coisas inconvenientes. Agora você vai ver as coisas inconvenientes que nós chamamos de pecados, que na realidade são o quê? Faltas. São os escorregões da vida, são os paraptomas que nós fazemos, porque estamos com nossas mentes cheias da natureza satânica. Há um corpo de morte em você. A morte não está mais em você, mas o corpo dela está aí. E a essa natureza terrena, Deus diz: você faz morrer. Alô? Deus lida com o espírito de morte, coloca o espírito de vida, e agora você faz morrer tua natureza terrena. Posso ouvir um amém? Se você não entender isso, você vai continuar
satisfazendo os desejos da tua carne. Cheios de toda injustiça. Escute, eu vou condensar um pouquinho, para a gente terminar. Cheios de toda injustiça. Olha só, olha a lista agora, olha a lista. Porque eles desprezaram a Deus, não glorificaram a Deus, serviram a criatura ao invés de servir o Criador. Então sua natureza foi modificada, foi entregue para a esfera de ação dele, e agora eles, com suas mentes cheias dessas coisas, eles começaram a praticar o que nós chamamos de pecado, que na realidade são as manifestações do pecado. Então, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam aos que assim procedem. Então deixa eu fechar aqui, para depois nós continuarmos em alguns outros pontos importantes. Como é que eu desfaço isso? Como é que o pecado não tem mais poder na minha vida? A Bíblia diz: arrependam-se. O que é que o arrependimento é? O arrependimento é você ver isso aqui, você entender a consequência disso aqui, e agora você volta-se para Ele. Eu confesso, Senhor, que tenho sido pecador. Eu confesso que eu estou na esfera de ação dEle. Eu confesso, Senhor, que eu estou entregue e vendido ao poder dEle. Mas, Senhor, a Tua palavra me diz que o Senhor me ama e que o Senhor tem misericórdia. Eu não quero mais Ele, eu não vou mais cultuá-lo, mas eu venho para Ti como eu estou, para Te cultuar, para dizer que Tu és o Deus da minha vida, para dizer que o Senhor proveu o Teu Filho Jesus Cristo e eu recebo na minha vida como meu Salvador. Pai, me aceita como um dos Teus jornaleiros, me aceita como menor na Tua casa, e você vai ver aquela figura do filho pródigo se realizar com você, porque você é o filho pródigo. E aí os pais vêm te dar um abraço quando você ainda cheira lama, cheira bolotas de porco. Ele te abraça e ele disse: vem comigo, porque hoje há alegria no céu, porque há mais alegria no céu por um filho que se arrepende, um pecador que se arrepende, do que por 99 que não necessitam de salvação. E aqui se cumpre a palavra de Deus. Agora veja, se toda ação satânica começa a operar em mim, porque eu glorifiquei a Ele, eu cultuei a Ele, então, escute, toda operação de Deus começará na minha vida quando eu render culto a Ele. Porque aquele que entregou na esfera deste aqui é poderoso para tirar da esfera deste aqui, para que eu volte para a esfera daquele que me ama e é Senhor da minha vida. Eu volto e cultuo a Ele, eu dou glórias e honra deles, e agora o Espírito de Deus vem para mim, e o Espírito de Deus vai destruir e desfazer a obra que Ele fez em minha vida. Ficou claro? Por isso que Satanás quer acusar você do teu pecado. Por isso que ele quer que a gente entenda que, ei, eu tenho que estar dessa maneira, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Não, senhores, cultuem a Deus. Venham para a casa dele. Por isso que a Bíblia diz: venha como você está, venha para a minha presença. E quando ele entra na tua vida, ele faz de você uma nova criatura. Ele vai desfazer tudo aquilo que o diabo construiu. E agora ele reverte o processo. Cada vez que eu adoro, cada vez que eu glorifico,
Cada vez que eu digo, Pai, eu quero te conhecer e prosseguir te conhecendo, Ele vai se manifestando para nós com glória e com majestade, até que aquilo que era tão destrutivo se torna agora passado na minha vida, e tudo se fez novo, e agora as coisas do alto é que reinam na minha vida, para a glória dEle. É assim que tem que acontecer. Senão você vai ficar no círculo. E ao invés de ter essa disposição de vir para a casa do Senhor e adorá-lo e glorificá-lo, você fica moado em casa, deprimido, angustiado, porque está determinado angústia e tribulação a toda alma que pecar. Eu espero em Deus que essa igreja entenda isso. Nós não podemos fechar as portas para os pecadores, porque eles vêm carregados de espíritos, eles vêm carregados de culpa, eles vêm com um fardo muito pesado, e Deus quer que nós cuidemos deles, oremos por eles. Mais do que isso, eis que eu vos dou poder sobre demônios, para que vocês expulsem, para que vocês tirem dele aquilo que eu quero fazer neles aconteça. Ele disse, Ele te deu autoridade, é nossa autoridade, Deus nos deu autoridade para fazer isso. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Essa casa tem que estar cheia. Não porque nós queremos uma igreja lotada. Eu não faço questão de pregar. Eu sou honesto para vocês. Se tivesse uma pessoa aqui hoje, uma pessoa, eu pregaria para ela como se estivesse pregando para uma igreja que estivesse lotada aqui. Eu não faço questão de pregar para multidões. Eu quero pregar para quem quer ouvir. E Deus está dizendo que Ele vai fazer uma obra nesta igreja. E Ele vai cumprir a palavra dEle. E Ele vai fazer isso, porque é vontade de Deus fazer isso. Que Deus nos abençoe. E que o Espírito Santo revele, olha, se porventura tem alguém aqui que não está conseguindo se livrar de alguma coisa, olha, essa palavra vai fazer ela vai ser uma dinamite na sua vida. Porque você vai até que você vai sentir uma coisa muito gostosa. Sabe o que é? Eu tinha uma vontade de comer chocolate. Tem algum chocolatra aqui? Eu estava numa igreja e uma menina, depois da gente expulsar um demônio lá, foi nos Estados Unidos, uma mulher caiu endemoniada lá, foi liberta. Aí uma outra moça veio para mim, do outro lado, ela disse, pastor, eu como chocolate o dia inteiro, eu não consigo parar de chocolate, eu tenho um demônio? Eu disse, tem. E ela olhou para mim com 2 olhos arregalados. Nós repreendemos, aquele demônio saiu dela. Ai pastor, se eu estou endemoniado porque estou comendo chocolate, eu não disse isso. Não disse isso. Escute, não é o que eu faço ser pecado. É pecado fumar? É pecado beber? É pecado ter sexo com uma pessoa que não é sua cônjuge? É pecado isso, é pecado aquilo? Não é pecado? O que a Bíblia diz? A Bíblia não faz isso. É pecado eu ter relações íntimas com minha mulher em várias posições? Perguntas que não são perguntas, que são oriundas de outra coisa senão das nossas próprias concupiscências e aquilo que nós vimos durante a nossa vida. Então veja, ao invés de nós dizermos isso, se é pecado isso, é pecado aquilo, porque nós não entendemos, o pecado está me fazendo fazer isso? Isso glorifica o meu Deus? Isso está dentro da esfera daquilo que Deus disse que era para eu fazer ou não fazer? Se você for por aí, o Espírito Santo lhe dará discernimento e você vai ver, eu não toco nisso porque tudo me convém, mas isso aqui não é bom para mim. E assim Deus fará com você, e você vai sair, que é uma beleza. Teve uma irmã que uma certa ocasião se converteu nessa igreja e ela tinha uns vestidos muito curtos, mas eram uns vestidos curtíssimos, que ela tinha até dificuldade de levantar a mão durante o culto, porque ou levantava a mão ou segurava a saia.
E um dia ela veio para mim e ela estava toda diferente, ela estava com os vestidos mais compridos. E eu perguntei para ela assim: minha filha, eu notei que você mudou. Você está vestindo outras coisas, você é pastor. Convivendo aqui dentro, eu comecei a me sentir mal, porque eu estava diferente de todo mundo. E eu comecei a olhar Deus. E Deus me revelou que isso não era bom aos olhos dele. Meu corpo não foi feito para a prostituição. Meu corpo foi feito para a glória dele. E eu comprei, eu fui numas lojas, comecei a comprar vestidos novos. Comprei tudo novo. E aquele guarda-roupa todinho velho eu destruí. Ninguém pediu, ninguém foi medir fita métrica. Graças a Deus nós não temos fita métrica para medir. Mas quando as pessoas começam a ter discernimento do Espírito Santo, eles sabem. Mulher sabe. Gente, mulher sabe o que chama atenção, o que provoca. Então não faça um outro escandalizar-se, não faça outro cair, porque é pecado isso. São essas coisas que têm que ser substituídas na nossa mente. E não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Não, eu vou glorificar a Deus com tudo na minha vida. Eu acho que eu já passei do meu tempo. Era o que eu tinha para dizer para vocês hoje. Eu espero em Deus que vocês possam ter aproveitado isso. E vou dizer mais uma coisa para vocês. Pode ter certeza. Eu falei do chocolate, mas foi apenas um exemplo, porque chocolate é uma coisa que se eu pegar uma barra de chocolate, eu como ele todinho. Eu costumava dar desculpa para minha mulher. Quando eu vinha viajando com ela, às vezes ter uma cochilada, eu parava e comprava uma barra de chocolate. Você vai comer chocolate? Eu disse: você quer que eu coma chocolate ou que a gente morra num acidente de carro? Essa é como chocolate, então eu comia. Porque o chocolate me fazia ficar alerta, ficar acordado. Mas hoje eu não faço mais isso, tá, irmãos? Porque eu entendi que é melhor eu agradar minha esposa do que... Então agora eu faço o que? Eu paro, dou o carro para ela dirigir e vou dormir. Mantenho mais magro, mais tranquilo e mais seguro. É assim que Deus quer fazer conosco. Ele não quer obrigação, Ele quer amor. Os que me amam serão abençoados. Deus abençoe vocês. Amém.